Graça e paz de Deus, por Cristo Jesus, estejam com todos vocês, queridos inscritos que me assistem. Antes de eu entrar no tema central do vídeo, eu peço, por favor, ajude o meu canal a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba o aviso aí no seu celular. Eu acho importante eu fazer esse vídeo porque pode ser útil e ajudar muitas outras pessoas. Olha, eu já passei por muitas experiências ruins e eu confesso que eu sinto muita vergonha. Mas tem um mistério muito grande na minha vida que toda vez que eu busco de Deus uma resposta para entender por que eu erro tanto, Deus ele sempre me responde naquela passagem de quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro tinha um temperamento explosivo, ele agia na emoção e não com a razão. Bem eu. Teve uma ocasião quando Jesus disse que ele seria entregue, morto e padeceria muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. Pedro disse: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois disso, Pedro negou a Jesus 3 vezes e ao final teve essa conversa com o mestre, onde Jesus disse: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro só errou tanto porque ele tinha um ponto de vista humano, mas é inegável o amor que ele tinha pelo Senhor Jesus. E eu, às vezes, me pego a pensar na minha vida espiritual e me vejo como Pedro, querendo fazer justiça com as próprias mãos, tomar a dor pelas coisas que acontecem na CCB, às vezes deixando a carne passar à frente do Espírito. Falei muitas coisas, fiz duras críticas ao ministério da Congregação Cristã no Brasil, mas digo que eu não inventei nada, não caluniei. O grande problema das críticas é nos levar a vários caminhos ruins, como a descrença, a porfia, a ira, a divisão e até o ateísmo. E o pior de tudo, ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás e disse que Pedro tinha um ponto de vista humano? Porque já estava destinado Jesus nascer, crescer, desenvolver o seu ministério e ao fim ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro queria de todo jeito enfrentar tudo e todos para que isso não acontecesse com Jesus. E no meu ponto de vista humano, eu não consigo aceitar que a igreja, seja a CCB, seja outras denominações do geral, estarem aos poucos se apostatando do evangelho. Mas isso tem que acontecer, é bíblico. Independente se eu concordar ou não. O meu grande erro foi ter feito um vídeo me desligando, que inclusive até o Dr. Ricardo Adam, que é um crítico ferrenho da CCB, me aconselhou em um vídeo dele que eu não deveria sair da CCB, porque eu seria mais útil dentro da CCB para a Irmandade do que fora dela. E no fim, me influenciei e passei a fazer vídeos contra o comportamento do ministério da CCB, vídeos que eu tenho vergonha e arrependimento em ter feito. Não que tudo que eu falei lá atrás seja mentira, mas tem coisas que não edificam. Quando eu fazia críticas a algumas coisas na Congregação Cristã no Brasil, por exemplo, como o pecado de morte, eu sei de anciães que mudaram o seu comportamento, o seu pensamento depois de ver os meus vídeos. No começo, as minhas críticas eram com amor, embasadas na Bíblia. Depois, por fim, eram críticas que faziam mal a mim e também despertava ódio em muitos membros da CCB contra a minha pessoa. Eu acho válido a crítica, desde que seja para crescimento, edificação e mudança. Que vantagem tem eu criticar a CCB, criticar os anciães, dividir a igreja, fazer pessoas pararem de se congregar na Congregação Cristã no Brasil? Para mim é um sacrifício de tolo. Tem canais aí que eles têm o capricho de assistir um culto online da CCB, depois fazem uma análise completa do culto, procurando ali, caçando defeitos e erros na exortação e na pregação dos irmãos. Isso não é um só canal, é vários canais que fazem isso. Ninguém do ministério da CCB pode falar nada. Até um testemunho de um irmão do ministério, eles fazem um vídeo reagindo e tirando coisas da cabeça deles. Eles colocam palavras na boca dos irmãos. Isso é a mais pura verdade. Teve um desses canais aí que criticam a CCB, que um dia me mandou no zap uma pregação
de um ancião muito conhecido e famoso aí da congregação cristã no Brasil. E essa pessoa disse: Carlos Reinar, escuta o áudio dessa pregação do ancião fulano de tal, depois me diz o que você acha. Nesse tempo eu não estava congregando. Eu escutei a pregação e achei muito bem colocadas as palavras do ancião. Parece que o irmão falava da decadência moral do mundo e do casamento, de pessoas que procuram psiquiatras por causa dos problemas, Eu não lembro muito bem. Aí eu falei para a pessoa: olha, eu não vi nada demais nessa pregação, tem coerência o que ele falou, Eu acho que o ancião tá certo. Aí essa pessoa disse: não, nas entrelinhas ele quis dizer isso, isso, isso e isso. Essa pessoa colocou uma narrativa que o ancião não tinha falado. Tipo, ele achou da cabeça dele que o ancião tinha falado uma coisa, mas não tinha falado nada. Aí isso foi um estalo na minha cabeça, que essas críticas, que essas pessoas, eles fazem críticas contra a CCB, por mais que, infelizmente, algumas coisas sejam verdades, essas pessoas distorcem sim as coisas. Eles distorcem as falas dos anciãos. Então eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Pessoas que só fazem conteúdo batendo na mesma tecla contra a congregação cristã. Você percebe claramente que isso já é algo pessoal, orgulho ferido, mágoa, ou até mesmo morrem de vontade de voltar para a CCB e não tem a coragem que eu tive, por exemplo. Hoje eu abri o meu Instagram e um cidadão comentou assim no direct: agora a CCB é melhor, Você traiu os críticos. Bom, eu prefiro trair os homens do que a Cristo. Eu não tenho contrato, nem aliança e nem sociedade com crítico nenhum. Traí os críticos por quê? Porque eu caí em si que o caminho que eu estava trilhando poderia me levar à morte espiritual? Porque eu decidi voltar a congregar na minha igreja de origem? Que mesmo com problemas, defeitos, até heresias, que graças a Deus, essas heresias e esses equívocos teológicos estão sendo extirpados da igreja, Com todos os problemas que possam existir na CCB, é o povo que tem o culto mais reverente e honroso a Deus dentre todas as denominações. A CCB tem muitas qualidades que, se fossem vistas pelos olhos espirituais dos críticos, eles viriam que as qualidades da CCB superam os defeitos que eles acusam. Mas o problema deles é que os olhos deles só veem defeito. E quando a gente exalta as qualidades da congregação, eles dizem que a gente está em cima do muro, que a gente é defensor da placa e todo aquele blá 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 blá, E tem muita gente, que está curiosa para saber como foi a minha recepção de volta na congregação cristã no Brasil. Como que o ministério me recebeu. Tem gente que estava torcendo, que eu fosse escorraçado da CCB, que eu fosse enxotado, desprezado por eles, expulso lá de dentro. Bom, eu só tenho congregado aqui na cidade. Aqui tem 5 congregações dentro da cidade e uma no sítio. Só que eu não vou no do sítio. Mas nas congregações da cidade eu fui abraçado, fui recebido com carinho pelo ministério. A casa que eu construí fica 3 casas acima da congregação do bairro, onde eu estou fazendo comum. E para quem não é da CCB, as igrejas do bairro onde nós congregamos, chamamos de comum congregação. Então aqui no bairro, eu e minha família fomos bem recebidos pelo cooperador oficial, também pelo cooperador de jovens. Inclusive, no primeiro culto que congregamos, depois da mudança para cá, fomos apresentados na igreja pelo cooperador. Teve uma pessoa que não congrega mais na CCB que me fez essa pergunta: se eu fui bem recebido. Aí eu respondi isso aqui que eu falei para vocês. Essa pessoa visualizou e não me respondeu nada até hoje. Eu acho que essa pessoa, ela esperava eu dizer que eu fui congregar e me olharam torto, o ancião me tocou da igreja ou me atacou do púlpito. Nada disso. Estou absolutamente sendo bem recebido. Eu sei que tem pessoas na congregação que não me veem com bons olhos. Teve uma pessoa do ministério aqui da região, não daqui da cidade, dos arredores. E isso é uma indireta, sim, para não perder o costume, Esse irmão disse: ele voltou, tomara que seja Deus que falou com ele mesmo, Porque ele falou tanto contra as coisas de Deus e da doutrina. Olha só, eu não falei das coisas de Deus, eu critiquei as coisas de homens que tem dentro da CCB. Falei de comportamentos que não ornam para quem tem uma posição ministerial na igreja. Eu não falei contra doutrinas bíblicas que tem na CCB, mas contra doutrinas de homens. E se eu critiquei alguma pregação, foram pregações que
que não condizem com o que está nas Sagradas Escrituras. E foi Deus, sim, Senhor, que falou comigo para que eu voltasse, e você, como um homem de Deus, que está na frente do povo, vai cruzar comigo aí em algum culto, e vai ter que me dar um abraço e um ósculo santo com amor, porque o mesmo céu que você quer entrar é o mesmo que eu também quero. Eu te amo em Cristo, e logo eu estou aí na tua comum para congregar contigo e te dar um abraço. Então é isso, tá? Deus abençoe a todos vocês, ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.